Com Van Gogh, inicia-se o drama do artista que se sente excluído de uma sociedade que não utiliza seu trabalho, fazendo dele um desajustado, candidato à loucura e ao suicídio. E não só o artista, uma sociedade pragmatista que atribui ao trabalho a finalidade exclusiva do lucro não pode senão rejeitar aquele que, preocupado com a condição e o destino da humanidade, desmascara sua má consciência. Van Gogh ocupa um lugar ao lado de Kierkegaard e Dostoiévski. Como estes, ele se interroga, cheio de angústia, sobre o significado da existência, do estar no mundo. Naturalmente, coloca-se ao lado dos deserdados e das vítimas, os trabalhadores explorados, os camponeses dos quais a indústria tira com a terra e o pão o sentimento da eticidade e religiosidade do trabalho. Não é pintor por vocação, mas por desespero. Tentara se inserir na ordem social e fora rejeitado. Dedicara-se ao apostolado religioso, tornando-se pastor e missionário entre os mineiros de Borinage. No entanto, a igreja oficial, solidária com os patrões, expulsara-o. Revolta aos seus 30 anos, e sua revolta é a pintura. Pagá-la-á com o manicômio e o suicídio. Num primeiro momento, na Holanda, aborda frontalmente o problema social. Inspirando-se em Daumier e Millet, descreve em tons sombrios a miséria e o desespero dos camponeses. São quadros quase monocromáticos, escuros. Uma polêmica vontade de fealdade deforma as figuras. A industrialização que prospera nas cidades trouxe a miséria aos campos, acabando por privá-los não só da alegria de viver, como também da luz e das cores. Então decide seguir para Paris, onde já estivera em 1875 como empregado da loja de gravuras Goupil. Retorna em 1886, encontra os impressionistas, torna-se amigo de Toulouse-Lautrec, abandona os temas sociais, passa das variações em negro e castanho para um cromatismo violento. Muda-se para Arles, em 1888, e em 2 anos realiza sua obra de artista. Seu sonho é criar com Gauguin, que prudentemente recua, uma escola do Sul, que, levando as premissas do impressionismo às suas últimas consequências, renovaria os próprios fundamentos da arte. Por que ele abandona a polêmica social no momento em que seu empenho moral se torna mais resoluto e agressivo? Em contato com os movimentos franceses de ponta, ele compreendeu que a arte não deve ser um instrumento, mas um agente da transformação da sociedade e mais aquém da experiência que faz o homem do mundo. A arte deve se inserir no ativismo geral como uma força ativa, todavia de sinal contrário, cintilante descoberta da verdade contra a tendência crescente à alienação e mistificação. A técnica da pintura também deve mudar, opor-se à técnica mecânica da indústria, como um fazer gerado pelas forças profundas do ser, o fazer ético do homem contra o fazer mecânico da máquina. Não se trata mais de representar o mundo de maneira superficial ou profunda. Cada signo de Van Gogh é um gesto com que enfrenta a realidade para captar e se apropriar de seu conteúdo essencial, a vida. Aquela vida que a sociedade burguesa, com seu trabalho alienante, extingue no homem. O impressionismo fizera muito bem, porém não bastava preparar-se para receber sensações não adulteradas da realidade. Não se vive de sensações. Os próprios impressionistas, a partir de 1880, sentem a necessidade de um aprofundamento, principalmente Cézanne, que se dedica a investigar a estrutura da sensação, pretendendo provar com fatos que a sensação não é uma matéria bruta oferecida à consciência, mas é consciência que, em sua plenitude, faz existência. Van Gogh não acompanha Seurat e Signac,
na tentativa de fundar uma nova ciência da percepção sobre a autenticidade da sensação, nem se propõe a superar o caráter físico da vista no espiritualismo da visão. A pesquisa cognitiva ao classicismo total, ele opõe sua pesquisa ética, seu romantismo extremado. Por isso, se a pintura de Cézanne se encontra nas raízes do cubismo como proposta de uma nova estrutura de percepção, a pintura de Van Gogh, por sua vez, encontra-se nas raízes do expressionismo como proposta de uma arte-ação. A pergunta que assedia Van Gogh: como se dá a realidade, já não a quem a contempla para conhecê-la, mas a quem a enfrenta, vivendo-a por dentro, sentindo-a como um limite que se impõe, da qual não pode se libertar, senão tomando-a, apropriando-se dela, identificando-a com aquela paixão da vida que ao final leva à morte. Não a impressão, a sensação, a emoção, a visão, o intelecto, e sim a pura e simples percepção da realidade em sua existência aqui e agora. Apenas tomando consciência e forçando o limite é que se chegará a rompê-lo. O que Van Gogh quer é uma pintura verdadeira até o absurdo, viva até o paroxismo, até o delírio e a morte. Vejamos como ele enfrenta a realidade. Pinta o retrato de um carteiro, o Sr. Roulin. Vê-se que é um carteiro pelo uniforme azul turquesa com galões, pela inscrição com maiúsculas no boné. O cromatismo dominante do quadro é justamente o realce do amarelo ouro sobre o azul do tecido. Não há aí um interesse social. Van Gogh não retrata o Sr. Roulin por ser ou apesar de ser um carteiro, tampouco por interessá-lo como tipo humano. É verdade que é um carteiro, usa esse uniforme, tem essa barba hirsuta como restolho, com a qual contrastam a pele rosada e os olhos azuis. É uma realidade que não julga nem comenta. Pode apenas sofrê-la passivamente ou apropriar-se dela, refazê-la com o material e os procedimentos que pertencem ao próprio ofício do pintor, à própria existência. Na verdade, ele a constrói, modela-a com a cor, vive a espessura do pano na densidade opaca do turquesa, a aspereza espinhosa da barba numa eriçada composição de pinceladas secas e duras, a transparência das carnes nas veladuras frias sobre o rosa. Não divaga descrevendo o ambiente. O fundo é uma parede caiada de branco, vêem-se apenas os braços e o assento da cadeira de vime, apenas o canto da mesa em que se apoia o antebraço. Por que a mesa é esverdeada e não da cor da madeira? Por que os cantos são marcados com linhas azuis? O verde, amarelo mais azul, funde os dominantes do quadro. Os cantos são azuis como a túnica. Destarte, esses acessórios necessários também se incorporam ao contorno da figura e, ao invés de colocá-la em comunicação com o espaço, isolam-na, contribuem para apresentá-la como uma realidade que está ali, não pode ser removida, exige ser enfrentada. Antecipando o pensamento dos existencialistas, Van Gogh parece refletir: a realidade, o Sr. Roulin, ou o café de Arles, os trigais, os girassóis, é outra em relação a mim, mas sem o outro não teria consciência de ser eu mesmo, eu não seria. Quanto mais o outro é outro, diferente, incomunicante, tanto mais eu sou eu, tanto melhor descubro minha identidade, o sentido não sentido de meu estar no mundo. E tanto mais o mundo manifesta a consciência aterrorizada, sua própria descontinuidade e fragmentariedade. Apesar disso, evidencia-se que Van Gogh aprendeu com os impressionistas tudo o que diz respeito às influências recíprocas entre as cores, mas tais relações o interessam não como correspondências visuais, e sim como relações de força, atração, tensão, repulsão, no interior do quadro. Em virtude dessas relações e contrastes de forças, a imagem tende a se deformar, a se distorcer, a se lacerar,
pela aproximação estridente das cores, pelo desenvolvimento descontínuo dos contornos, pelo ritmo cerrado das pinceladas que transformam o quadro numa composição de signos animados por uma vitalidade febril e confusa. A partir disso, evidencia-se que Van Gogh aprendeu com os impressionistas tudo o que diz respeito às influências recíprocas entre as cores. Mas tais relações o interessam não como correspondências visuais, e sim como relações de força, atração, tensão, repulsão, no interior do quadro. Em virtude dessas relações e contrastes de forças, a imagem tende a se deformar, a se distorcer, a se lacerar. Pela aproximação estridente das cores, pelo desenvolvimento descontínuo dos contornos, pelo ritmo cerrado das pinceladas, que transformam o quadro numa composição de signos animados por uma vitalidade febril e convulsa. A matéria pictórica adquire uma existência autônoma, exasperada, quase insuportável. O quadro não representa, é. Onde está, então, o trágico no retrato do carteiro Roland? Não na figura que está em pose tranquila e sem drama, não nas cores que são sonoras, quase alegres. É trágico ver a realidade e ver-se na realidade com uma evidência tão clara e peremptória. É trágico reconhecer nosso limite no limite das coisas e não poder libertar-se dele. É trágico, frente à realidade, não poder contemplá-la, mas ter de agir, e agir com paixão e fúria. Lutar para impedir que sua existência domine e destrua a nossa. A arte então se torna, diria Pavese, o ofício de viver. É este ofício da vida que Van Gogh contrapõe desesperadamente ao trabalho mecânico da indústria, que não é vida. A polêmica inicial, portanto, não foi abandonada e sim levada a um nível mais profundo, onde está em jogo não só o conteúdo, o objeto, a tese, mas também a essência e a existência da arte. Ao considerarmos o quadro Parque de Chateaunois de Cézanne, pintado cerca de 30 anos depois do almoço sobre a relva, podemos finalmente conciliar a ideia de que a originalidade é uma medida da fidelidade, a sensação vívida do mundo, com a ideia de que a inclinação para a planaridade é uma tendência que define a pintura modernista. Ao contrário do almoço, o Parque de Chateaunois não oferece nenhum conteúdo psicológico aparente para ser interpretado. Representa a vista a partir de uma protuberância rochosa de uma fileira de árvores. Embora o quadro transmita uma sensação quase palpável de espaço e recuo, não há praticamente nenhuma modelagem gradual. A cena toda é feita a partir de uma acumulação de linhas e planos justapostos. Este método de criação da ilusão de profundidade é um dos fatores que servem para distinguir a obra de Cézanne como moderna. Em uma carta ao jovem pintor Émile Bernard, escrita em 1905, Cézanne referiu-se à obstinação com que persigo a realização daquela parte da natureza que, entrando na nossa linha de visão, nos proporciona o quadro. Ora, o tema a desenvolver, continuou ele, é que seja qual for o nosso temperamento ou a nossa força frente à natureza, precisamos apresentar a imagem do que vemos, esquecendo-nos de tudo que existia antes de nós. Isto, creio, deve permitir ao artista doar toda a sua personalidade, seja ela grande ou pequena. A meta expressa de Cézanne era estar à altura das realizações da pintura do passado, mas ser original, no sentido de absolutamente empírico, absolutamente livre de tudo o que não fosse aparente na natureza. Achava que só com essa concentração no que era dado pela experiência
é que um artista podia se realizar.